Olá, pessoal! Bom, na primeira parte de duas crises, nós mostramos como crise sanitária e crise climática estão conectadas de diferentes maneiras e que, em ambos os casos, é preciso agir com a rapidez e a seriedade que é preciso em situações de emergência. Agora, vamos seguir fazendo um paralelo entre as crises, olhando para a sua dinâmica e destacando o papel do crescimento exponencial e dos perigos que ele traz. E também porque é tão importante achatar a curva, não só no caso da pandemia. Para saber o que isso significa, vem com a gente. Boas-vindas à segunda parte de duas crises, em continuação à nossa série especial Fumaça de Epidemia, gravada durante a pandemia de coronavírus. A maioria das pessoas que no ensino médio travaram contato com progressão geométrica e função exponencial provavelmente chegaram à conclusão de que isso seria como a fórmula de Bhaskara, ou seja, para que eu estou aprendendo isso mesmo? Pois é, mas a função exponencial ou progressão geométrica sempre esteve presente nas nossas vidas. E no limite, entender o seu significado, como nós vamos mostrar, é fundamental, até mesmo para a continuidade da existência da própria civilização humana. Um exemplo de crescimento exponencial é o famoso juro sobre juro, que fazia com que uma dívida relativamente pequena crescesse rapidamente. Vamos mostrar como os juros chamados de compostos, que seguem uma função exponencial ou progressão geométrica, que são os juros sobre juros, diferem dos chamados juros simples, que seguem uma função linear ou progressão aritmética. Pois é, a gente vai ver que eles dão resultados muito diferentes. Nos juros simples, eu começo devendo R$100. No mês seguinte, aplicam os juros de 10% sobre esse valor, o que dá R$10, e a dívida se torna R$110. Nos juros compostos, após um mês é a mesma coisa. 10% de juros em cima de R$100 e a dívida passa a R$110. No segundo mês, a situação fica um pouquinho diferente. Nos juros simples, eu vou ficar devendo mais 10% de R$100, ou seja, mais R$10 e a minha dívida passa a ser R$120. Já nos juros compostos, os 10% incidem sobre um novo montante de 110. E 10% de 110 é 11. A dívida passa a ser R$121. Ah, Alexandre, mas R$1? R$1 não vai fazer diferença, né? Ok, no começo não. Mas sabe o que acontece se a gente fizer essa brincadeira até, digamos, 10 meses? Pois é, nos juros simples, a dívida aumenta em 10 vezes R$10, ou seja, aumenta em R$100 e o total fica em 200. Mas nos juros compostos, eu vou aplicar juros de 10% sobre um total que aumenta a cada mês. E a maneira de calcular o montante final é multiplicar 100 por 1,1 10 vezes. Na matemática, esse 1,1 é conhecido como a razão da progressão geométrica. O resultado da conta dá aproximadamente R$259. Já são quase R$60 de diferença, né? Ok, mais 10 meses à frente, a dívida dos juros simples vai a R$300, mas a dívida dos juros compostos vai ser mais do que o dobro, dá R$673. E essa diferença ela vai aumentar loucamente quanto mais tempo a dívida se acumular. Após 5 anos ou 60 meses, a dívida dos juros simples chega nos R$700. Ok, já começa a ficar pesado, eu sei. Mas sabe como é que ficaria com os juros compostos? Uau! Pois é. Quase R$30.500. Sim, você ouviu certo. Pode fazer as contas e conferir. Mas Alexandre, para que esse papo de juros e progressão geométrica se eu não estou devendo nada, não estou estudando para concurso? Isso cai no Enem? Bom, galera, eu não sei se cai no Enem, mas aqui o motivo é muito simples e muito mais sério. A humanidade está fazendo um concurso muito importante, que é o concurso pela vida. E nele, mais do que em qualquer outro, a gente vai querer aprovação, né? No caso da pandemia, a função exponencial é a que melhor descreve o contágio, pelo menos no início do processo e na ausência de medidas de contenção como o isolamento físico. Assim como o juros sobre juros, o contágio segue uma progressão geométrica.
Isso já foi explicado por várias pessoas nas redes, mas vamos dar uma palavrinha aqui também. Em epidemiologia, existe um parâmetro chamado número básico de reprodução, ou R0. Ele é definido como o número esperado de casos diretamente gerados por um indivíduo infectado em meio a uma população totalmente suscetível ao contágio. Matematicamente, o R0 corresponde à razão da progressão geométrica. Se tivermos um R0 menor do que 1, o que é que acontece? A doença desaparece. Por exemplo, se começarmos com 100 pessoas infectadas e tivermos R0 igual a 0,8, depois de um determinado tempo, teremos apenas 80 pessoas doentes, mais à frente 64, depois 51 e assim por diante. Se R0 for 1, o número de pessoas infectadas se mantém constante. No nosso exemplo, se multiplicarmos 100 por 1, dá 100, ou seja, continuamos com a mesma quantidade de pessoas doentes. Nesse caso, a doença permanece lá, mas não produz surto ou epidemia. O problema é se R0 for maior que 1. E aí, o que é que acontece? Vamos supor que R0 seja 2. Lembrando que isso nem é um número tão alto assim. Para a gripe sazonal, R0 pode chegar até 2,1. Para a Covid-19, estima-se que está entre 1,9 e 5,7. E para o sarampo, fica entre 12 e 18. Mas então, vocês já sabem como funciona, né? 100 infectados produzem 200, que produzem 400, que produzem 800. Daí, 1.600, 3.200 e por aí vai. Mesmo que R0 seja pequeno, como 1,1, que é muito menor do que aquilo que se estima para a Covid-19, o crescimento exponencial pode levar a números muito altos se não for contido. E aí, os resultados vão ser os mesmos das continhas dos juros. 100 gera 110, que gera 121, e se nada for feito e os infectados saírem por aí encontrando novas pessoas que não têm imunidade, não tarda a chegarmos aos números enormes que encontramos no cálculo da dívida dos juros sobre juros. Já deu para perceber, portanto, que o crescimento exponencial, mais cedo ou mais tarde, produz desequilíbrio e que alguma coisa termina acontecendo para freá-lo, por bem ou por mal. No caso dos juros sobre juros, pode ser a falência da pessoa, né? a perda dos bens, etc. E na pandemia pode ser infectar praticamente toda uma população, levando à morte milhares ou até milhões de pessoas. Agora vamos falar de outro exemplo de crescimento exponencial, o crescimento econômico. Ué, mas como assim, Alexandre? Aí é outra coisa, dívida é ruim, doença é ruim. E você está querendo dizer que crescer a economia é ruim também? Então, senta que lá vem a história. Tudo que é produzido e vendido entra numa conta que os economistas chamam de PIB, ou Produto Interno Bruto. Isso inclui bens de consumo, de carros a celulares, de roupas a eletrodomésticos e também inclui os serviços. Os economistas gostam de dizer que o PIB tem de crescer, 3, 4, 5% ao ano. Aí eles aplicam a lógica do juro sobre juro. Querem ver? Para isso vamos fazer uma continha. Se eu começar com um PIB de uns 100 bilhões e ele crescer 5%, no ano seguinte eu terei 105 bilhões. O aumento foi de 5 bilhões. Se ele crescer 5% de novo, eu vou ter 110,25 bilhões, ou um crescimento de 5,25 bilhões. É mais do que o crescimento anterior. Mas no discurso dos economistas, vai parecer que o crescimento foi o mesmo, entendeu? Na verdade, se a economia tivesse crescido os mesmos 5 bilhões de antes, fazendo a conta em cima do total de 105, o crescimento teria sido de 4,76%. E ia ter economistas se descabelando porque a taxa de crescimento do PIB tinha caído. No ano seguinte, se a riqueza crescesse 5 bilhões, o crescimento relativo aí já seria de apenas 4,5%. Veja então que nós não estamos falando, pelo menos por enquanto, da economia parar de crescer, nem mesmo crescer mais devagar. Ela cresceria no mesmo ritmo, 5 bilhões ao ano, e ainda assim teria economista e político reclamando, querendo mais. Eles querem que o crescimento se dê igualzinho ao juro sobre juro e igualzinho ao contágio da pandemia, ou seja, de forma exponencial. E aí vamos direto ao assunto. A questão não é ser contra por ser contra o crescimento exponencial da riqueza. O problema é outro. O problema é que a economia não paira no ar, não existe no abstrato. Quanto mais automóveis são fabricados, mais minério de ferro precisa ser extraído. Quanto mais celulares, mais terras raras, mais lítio e cobalto para as baterias. Quanto mais bens de consumo são produzidos, mais energia é usada.
Quanto mais serviço de transporte, mais combustível é necessário. E assim por diante. E aí não tem jeito, isso estoura em algum lugar. E acertou quem lembrou da questão ambiental e da crise climática em especial. Como já explicamos no nosso canal, os combustíveis fósseis são a principal fonte de energia que usamos para produzir as mercadorias, os bens de consumo, para transportá-los. Serviços essenciais ou não também demandam energia. Então, em geral, quanto maior o PIB, ou seja, quanto mais bens e serviços a economia tiver, maior vai ser a demanda de energia para suprir tudo isso. E quanto maior a demanda de energia, maior a queima de carvão, petróleo, gás e maiores as emissões de CO2. E aí, basta a gente pensar que quando o número de celulares cresce exponencialmente, cresce no mesmo ritmo a emissão de CO2 na extração e transporte de minérios, no processamento dessas matérias-primas, na fabricação e na distribuição desses aparelhinhos. Basta lembrar que se o turismo internacional cresce exponencialmente, o querosene de aviação que foi queimado cresce no mesmo ritmo e as emissões do setor crescem junto. Lembremos também que se mais carne é consumida num ritmo exponencial, a tendência é que mais terra seja demandada, seja para pasto, seja para o plantio de monoculturas para produzir ração. E que acompanhando tudo isso, vem o CO2 do desmatamento, as emissões de metano dos ruminantes e o óxido nitroso dos fertilizantes. Enfim, se temos uma economia intensiva em energia e um sistema energético intensivo em carbono, o que é que vai acontecer? Se a economia cresce à base do aumento de emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa, esse crescimento exponencial vai levar, inevitavelmente, a um grave problema. E é isso exatamente o que está acontecendo. Acompanhando o crescimento do PIB, temos o crescimento das concentrações de CO2 e, acompanhando ambas, o aumento da temperatura do planeta. Não deixa de ser impressionante como o crescimento exponencial dessas variáveis lembra justamente as curvas de contágio, onde quer que a pandemia de Covid-19 tenha chegado. E neste caso aqui, só tem uma saída, porque não tem como pensar em vacinar a atmosfera, não tem cura milagrosa, pior ainda, não tem negacionismo que dê jeito. A realidade é implacável. A bioquímica do novo coronavírus é tão inegociável quanto a física do clima. Uma subida muito rápida e um pico muito alto, seja no número de doentes, seja na temperatura global, é sinônimo de catástrofe. Em ambos os casos, portanto, é preciso achatar a curva, seja o gráfico de contágio do coronavírus, seja a concentração de CO2 atmosférico. No caso da pandemia, para achatar a curva, é preciso diminuir a circulação de pessoas, que é a causa do contágio desenfreado da nossa população. Isso permite que o sistema de saúde dê conta das pessoas que procurem assistência médica, evitando a calamidade de todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Além disso, permite que esse sistema de saúde se adapte melhor, que mais leitos de UTI sejam disponibilizados e que se ganhe tempo para pesquisar tratamentos de vacinas. Acima de tudo, protege os mais vulneráveis e evita que mais pessoas morram. No caso da crise climática, achatar a curva significa cortar as emissões, que são a causa do aquecimento desenfreado do nosso planeta. Isso permite que estacionemos esse aquecimento num patamar que cause menos estrago, sim, 1,5 graus Celsius de preferência. Porque se as tempestades, as enchentes, as ondas de calor, as secas, os incêndios, o degelo das calotas e tudo mais acontecer de forma muito violenta e tudo ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir dar conta. Que nem os hospitais, se todo mundo adoecer ao mesmo tempo. Achatar a curva do clima também nos dá mais tempo para reflorestar e recuperar biomas, para trocar o sistema energético de fósseis para renováveis e para desenvolver políticas sociais, arranjos econômicos e tecnologias novas. Assim como na pandemia, achatar a curva do clima é proteger os vulneráveis, os mais pobres, os habitantes de países tropicais onde já faz muito calor, de países ilha que correm o risco de desaparecer, de habitantes da zona costeira e de regiões semiáridas. Então, a conclusão só pode ser uma. Achate a curva, salve vidas, vale para as duas crises. E aí, gostou do vídeo? Então, curte aqui embaixo, divulga o nosso canal. Se não se inscreveu, clica na ampulhetinha e ativa as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo da série Fumaça de Epidemia.